Olá, tudo bem? O nosso assunto hoje é cajado de Jacó. Um texto que eu vou ler lá está em Hebreus 11, 21, que diz assim: Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado na extremidade do seu bordão, adorou. Então, esse texto nos leva, para quem não conhece, nos leva a imaginar que essa declaração se refere a um homem velho, cansado, que carregava um bastão para sustentar a força das suas pernas. Todavia, o verdadeiro significado nada tem a ver com esse pensamento. Aqui vemos um homem de fé que está apoiado naquilo que foi uma declaração do Eterno para a sua vida. Na antiguidade, a vara, o cajado ou bordão era utilizado por parte dos patriarcas. Era um costume comum da cultura oriental. Ele representava parte da sua identidade, porque era uma maneira em que registrava uma figura de autoridade. Era uma marca personalizada do seu possuidor. Era costume, por parte dos pastores naquela época, registrar a quantidade do gado que ele possuía, que ele cuidava e administrava no seu cajado. Era uma forma de fixar uma norma, um código de propriedade. Como ele aprovava o trabalho de seus mordomos. Era um código de propriedade. Esse cajado era marcado pelo selo desse patriarca. Na antiguidade, o cajado era também utilizado para identificar o trabalho e a propriedade do senhor da casa. Como não existiam rolos, livros e formas de registros, alguns de registrar fatos extraordinários, na carência de algo para escrever, era uma prática comum registrar atos pontuais da sua história no seu cajado. Assim, ele registrava o fato que, durante cada tempo, era fácil identificar na comunidade a pessoa a quem pertencia aquele cajado. Em qualquer lugar ou ambiente, aquele cajado tinha uma marca particular. Nele se podia encontrar marcas e caracteres próprios do seu dono, porque nele eram registrados as suas experiências. Então, nós temos um caso que é bastante conhecido, o caso que é de Judá e Tamar. Está lá em Gênesis 38, do 1 ao 30, que Judá casa-se, tem 3 filhos, e ele dá o seu filho em casamento, e o seu primeiro filho era o né? Era um homem ruim aos olhos do Senhor, e diz que ele não gerava filhos, não gerou filhos, e ele era uma pessoa muito ruim ao Senhor, e diz que Deus o matou. Aí Judá dá o seu segundo filho, Onã, para suscitar descendência do seu irmão. Só que esse também era um outro filho muito ruim, e toda vez que ele penetrava na sua esposa, ele, antes de concretizar o ato sexual, ele saía dentro da mulher e jogava o sêmen para fora, para não gerar descendência ao seu irmão. E o Senhor também achou aquilo mal e matou também. E Judá teve um outro filho, que o nome dele era Selá, mas era um garoto novo, e ele despede a sua nora e fala: você vai, mantém a sua viuvez, que quando meu filho Selá crescer, eu lhe dou ele. Só que se passou o tempo, e o Selá cresceu, e isso não aconteceu, Judá não deu ele para sua nora, e quando passou o tempo, a Tamar, né, a nora dele, passou o tempo, Judá sobe para tosquiar as ovelhas junto com o seu filho, e a sua nora Tamar vê que Sela já era um rapaz, já era um cara adulto, e ele não tinha sido lidado como esposo. Então o que ela faz? Ela se disfarça de prostituta, para num lugar, e Judá vem ao encontro dela e ele pede para entrar ela. Aí ela fala assim: tu tem que me dar alguma coisa em troca, para mim saber que tu vai voltar para me pagar, porque ele não tinha dinheiro. Eu tenho que me dar algum dote, alguma coisa. E ele não tinha nada. Ela falou assim: então você deixa o teu cajado, o teu bordão comigo, entendeu? E ele deixou aquilo como um penhor, como um selo, né? E deixou com ela e foi embora. E foi anunciado tempos depois a Judá que Tamar estava grávida. E ele vai lá, essa mulher é digna de morte. Então envia, quando chega lá para enviar, para pegar a mulher, para matar a mulher, ela fala assim: o dono desse cajado foi o homem que entrou a mim. E quando Judá chega, reconhece aquele cajado era dele, e reconhece que aquela mulher foi mais honesta do que ele. Então, por que reconheceu que o cajado era dele? Porque tinha as marcas de Judá naquele cajado. Então, reconhece que aquela mulher era mais digna do que ele, e não aconteceu nada daquela mulher. Ela tem os filhos, mas e Judá diz que Judá não entra mais a ela, mas ela tem os filhos e ele não acontece nada a ela. Então, pela lei, ela devia ser queimada e apedrejada, mas foi salva do juízo porque o cajado identificava o seu dono. O cajado pertencia a um príncipe, que era um dos filhos de Israel. Então, quando a Bíblia nos diz que Jacó adorou apoiado no seu cajado,
ele estava indicando que tinha um suporte histórico, uma memória de fatos marcantes e pontuais que Deus havia realizado em sua vida. Quando diz que ele adorou apoiado em seu cajado, é porque seu cajado retratava uma história de fé, de uma declaração de Deus sobre a sua vida. Quando ele adora e ora, está dizendo, eu me apoio no que está escrito no meu cajado, que fala sobre o que Deus declarou sobre a minha vida. E foram muitas coisas que Deus lhe declarou. Foram abundantes as coisas que aconteceram em sua vida. Então vamos, pelo menos, 3 fatos significativos. Primeiro fato, Betel. Diz que Jacó, quando está fugindo de seu irmão Esaú, ele vai para um lugar e chega a um lugar, vai dormir e tem um sonho, botar as pedras para dormir, tem um sonho que viu uma escada com anjos subindo e descendo. Então ele acorda e fala assim, esse lugar aqui não é outro senão a casa de Deus. Botou o nome do lugar de Betel. E Betel era o lugar da revelação e de luz. Quando o céu se abre, ele escuta a declaração de Deus e o propósito divino para a sua vida. Então, nós vamos chegando e Jacó depois vai para a casa de Labão, fica escravo na casa do seu Labão, porque é enganado, escravo porque ele é enganado várias vezes pelo seu sogro. Mas tem a segunda fase, que é Peniel. Quando ele está voltando, depois que ele veio embora, ele passa o Val do Jaboque, e bota toda a sua família na frente e ele fica. E quando ele fica, diz que ele está lutando com um anjo. Então, Jacó lutando com o anjo, fala para ele, não te deixarei ir se não me abençoares. Ele perguntou, como te chamas? E ele respondeu, Jacó. Então ele disse, já não te chamarás mais Jacó, e sim Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com homens. Tornou Jacó e disse, diga-me como te chamas. Respondeu ele, por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali, aquele lugar, e chamou Peniel, pois disse, vi a face de Deus e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando atravessava Peniel e manquejava da coxa. Então, em Peniel, Deus se revela a Jacó e diz que ele vai fazer o que vai fazer da sua vida. Deus se manifesta a ele, quebranta-o de modo sobrenatural e lhe diz, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, como príncipe, lutaste com Deus e com os homens. E tem a terceira fase, o terceiro ponto, que é El Betel, né? El Betel é o lugar que, no mesmo lugar que Jacó vai, quando ele vai, ele chama de Betel, porque é a casa de Deus, e ele volta ali, quando ele volta, ele edifica um altar e chama aquele lugar de El Betel, porque ali Deus se revelou a ele, quando ele fugiu do seu irmão. Então ele chama, primeiro era Betel, porque era a casa de Deus, e agora é El Betel, porque agora ele vê e entende que agora não era a casa de Deus, era o Deus da casa. Então esse lugar que antes chamou Betel, agora se chama El Betel. Antes era a casa de Deus, e Jacó acrescenta El Betel, que é o nome de Deus. Antes ele possuía a manifestação da casa de Deus. Quão terrível é esse lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Eu vi o lugar, vi o cenário. Mas agora ele volta transformado e tendo impresso em seu espírito outra natureza, outra identidade. Pois agora já não é mais Jacó, mas está voltando, agora Israel é quem regressa. Então, como Jacó, ele viu a casa de Deus, como Israel, ele viu o Deus da casa. Então ele vai, Jacó, ele vê a casa de Deus e volta a Israel e vê o Deus da casa, né? Então o que Jacó está dizendo é o seguinte, eu vivi nesta casa a minha maneira, como inquilino, com as minhas próprias leis. Porém agora o dono da casa, eu conheci o dono da casa e eu vou viver segundo as suas leis. Então em El Betel acontece algo muito significativo. Em El Betel Deus o abençoa, em Peniel Deus o transforma, e o abençoa. Em El Betel, Deus o multiplica. Então é isso que eu quero mostrar para você nessa tarde e declarar para a tua vida. Que o Senhor, você tem um encontro com Deus, que Ele te abençoe, Ele te transforme e Ele multiplica a tua vida. Mas Ele só vai fazer isso se você confessar com a tua boca, declarar Jesus Cristo como Rei, Senhor e Salvador da sua vida, você trazer as marcas de Cristo no seu corpo, que é o seu cajado, e você declarar a quem você serve e tudo que Ele é na sua vida, não o que Ele faz, é o que Ele é na sua vida. E eu quero te abençoar em nome do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e declarar para você, ainda dá tempo.